Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco mais para vocês como é que a gente trabalha com funções, tá? No vídeo anterior mostrei como definir uma função, como fazer passagem de parâmetros, como chamar uma função definida pelo usuário e assim por diante, tá? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco mais sobre passagem de parâmetros, que a gente vai aprender que existem dois modos, passagem de parâmetros por referência e por valor, e um pouco sobre escopo de variáveis. Veja, imagine que eu tenho esse código aqui, tá? Que eu tenho essa função que foi pré-definida, que ela retorna a média de dois números, tá? A e B. Então você soma A e B, divide por 2 e retorna isso para o local onde foi chamado. Né? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou definindo duas variáveis aqui, N1 e N2, N1 tem 10, N2 tem 9, e aí eu vou passar essas variáveis, os valores dessas variáveis para essa função. Ok. Que valor eu deveria retornar aqui? A média é entre 9 e 10, né? Vamos ver se ele faz isso mesmo. Run, teste, função. Então a média entre 9 e 10 é 9,5, então bateu, né? O que eu queria mostrar é que essa passagem de parâmetros que nós fizemos aqui, ao passar N1 e N2, na verdade eu não passei a variável N1 e a variável N2. O que eu passei foi uma cópia da variável N1 e uma cópia do valor da variável N2. Tá? Isso quer dizer que se eu fizer uma modificação na variável A, que recebe o valor de N1, e uma modificação em B, que recebe a variável N2, essas modificações nas variáveis A e B, elas não vão se refletir nas variáveis N1 e N2. Tá? Isso parece meio óbvio, mas existem situações em que essa modificação ocorre. Tá? Então, vou mostrar mais ou menos como é que isso acontece. Imagine que antes de calcular a média, eu quero fazer um acréscimo de 10% em A e um acréscimo de 20% em B. Pronto. Então, eu vou fazer uma modificação na variável A, por exemplo, mais igual A vezes ponto 1, 0,1. Pronto. E vou fazer a mesma coisa na variável B. B mais igual a B vezes 0,2. Ou seja, eu fiz um acréscimo de 20% em A e um acréscimo de 20% em B. Eu fiz uma modificação nos parâmetros da função, tá? Antes de calcular a função. Então, eu vou, antes de retornar aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um print de A e um print de B. Pronto. Print de A e print de B. E aqui eu vou fazer também, antes de imprimir os valores, depois de chamar a função, né? Eu vou imprimir os valores de N1, N2. Vou colocar aqui para ficar mais bonito. A e B, 2 pontos, B. Pronto. E aqui embaixo, N1 e N2. Opa, tem que ser entre aspas. Ok. Então, o que é que ele deve imprimir? N1 e N2, 10 e 9, né? Ou seja, ele entra aqui na função e ao imprimir A, ele vai imprimir um valor diferente de 10, né? Deve imprimir 11 e embaixo um valor diferente de 9, tá? Por quê? Porque eu faço uma modificação nessas variáveis que são parâmetros da função. Vou lá, saio da função, quando retornar, ele vai imprimir os valores de N1 e N2. O que eu estou dizendo para vocês os valores de N1 e N2 vão ser diferentes dos valores de A e B, porque eu estou realizando uma modificação em A e B, e essa modificação ela não se propaga para as variáveis N1 e N2, porque o que A recebe é uma cópia do valor de N1, e o que B recebe é uma cópia do valor de N2. Então vamos rodar essa coisa aqui. E aí veja, A e B foi 11 e 10,8, N1 e N2 foram 10 e 9, como eu falei para vocês, essa passagem de parâmetro é por valor, né? E a média foi 10,9, que é a média entre 11 e 10,8, tá? Então, quando você passa inteiros ou floats para uma função, ou mesmo strings para uma função, essa passagem de parâmetros é por valor, tá?
Por outro lado, quando você trabalha com listas, por exemplo, a passagem de parâmetro ela é por referência. Tá? O que é que isso significa? Eu tenho um outro programa aqui, que eu chamei de teste de função lista, que ele faz uma coisa muito parecida com o programa anterior. Tá? Eu tenho aqui um while true, certo? Que define, é só para receber as notas de um aluno, certo? Suponha. E aqui eu tenho uma variável de resposta. Deseja digitar uma nota? O cara responder não, então sai do laço. Se ele responder sim, ele vem para cá e acrescenta a nota em uma lista que eu chamei de lista notas e declarei aqui fora do while, tá? No final eu imprimo print. A média foi, e aí eu chamo a função calcula média, passando essa lista de notas que eu recebi aqui no while, tá? E aí essa lista de notas vem para cá, calcula média, e ela vai ter o nome de L dentro dessa função, porque o nome do parâmetro recebido dentro da função é L, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu defino a variável soma que é igual a zero, vou somando as notas for i em L, ou seja, a cada iteração i vai receber um valor de L, e eu vou somando essas notas dentro dessa variável soma. No final, eu retorno soma dividido pelo tamanho da lista, tá? Ou seja, isso aqui calcula uma média de valores que são fornecidos dentro de uma lista. Tranquilo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que se eu fizer, por exemplo, uma modificação nos valores dessa lista aqui, L, essa modificação ela se propaga, ela reflete nessa lista de fora. Ou seja, quando eu passo lista notas, o que eu passo para cá não é uma cópia dessa lista de notas. O que eu passo para aqui, para dentro da função, é uma referência. Ou seja, L e lista notas apontam para o mesmo objeto na memória. Então, a modificação que eu faço em L é uma modificação num objeto do tipo lista, que eu estou fazendo também no objeto que está apontado pela variável lista notas. Tá? Então, como é que eu vou mostrar isso para vocês? Bem, suponha agora que eu quero fazer uma coisa parecida com o que eu fiz na questão anterior. Tá? A cada nota eu quero fazer um acréscimo de 10%. Pronto. E isso tem que ser guardado de volta nessa lista, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Antes de fazer o soma i, né? Antes de fazer o soma i, acho que eu tenho que fazer outro for para isso. Então vou fazer outro for aqui, tá? Que simplesmente faz um acréscimo de 10% na lista de notas. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, for i in range tamanho da lista. Aqui eu estou fazendo dois fors de maneira diferente porque eu só tenho como fazer uma modificação na lista se eu referenciá-la pelo índice. Se eu tentar fazer uma modificação sobre i, veja que i é uma variável que recebe uma cópia do valor que está interno na lista. Então eu não vou conseguir fazer a modificação na lista, tá? Por isso que eu tenho que usar a referência aqui. Então eu faço li recebe li vezes 0.1, tá? Ou seja, eu estou modificando cada elemento da lista para receber um valor 10% maior do que aquilo que foi passado, tá? Sou um professor bonzinho, então eu quero dar 10% a mais na nota de cada aluno, certo? Suponho que seja isso. Então, depois desse for aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar, e aí eu posso poderia fazer isso tudo no mesmo for, tá? Então, eu vou apagar isso for aqui de baixo, pronto. E aí soma L, pronto. Então, fazer tudo dentro do mesmo for, tá? Fazer tanto a soma quanto a modificação 10% da lista. Veja, essa modificação aqui que eu estou fazendo em cada elemento da lista, ela vai ser refletida, ela vai também acontecer nessa lista que está aqui fora da função. Por quê? Porque a lista notas, né, quando eu passo como parâmetro aqui, essa passagem de parâmetro não é por valor, ela é por referência. O que eu estou passando aqui não é uma cópia do valor contido em lista notas. Estou passando aqui uma referência para esse objeto tipo lista,
né, que contém essa lista de notas, tá? Então, antes de calcular a média, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer print de lista notas, tá? Das listas originais. Vou fazer print de lista notas após a chamada da função, tá? E você vai ver que vai haver uma modificação. Por quê? Porque eu passei aqui como parâmetro por referência, tá? É automático, certo? O interpretador Python verifica que isso aqui é uma lista, ou seja, é um objeto tipo lista, e aí ele já faz a passagem de parâmetro por valor ou por referência de acordo com aquilo que o objeto é. Então, se aqui for um objeto tipo lista, a passagem de parâmetro é sempre por referência, tá? Então, run, e aí vou digitar aqui uma nota 10. Oh, caramba, pode ter digitado sim, mas tudo bem, continue. Nota 10, digitado a nota sim, nota 9, digitado a nota sim, nota 8, digitado a nota não. Então, o processo terminou, tá? O processo terminou. E aí, ele fez aqui... deu um erro aqui, certo? Qual foi o meu erro? Em vez de eu modificar para aumentar em 10%, eu simplesmente fiz com que a nota fosse 10% da original, né? Então, 10% de 10 é 1, 10% de 9 é 0.9, 10% de 0.8. Faltou um mais igual aqui, ó. Faltou um mais igual aqui, ó. Então, mais, pronto. E agora a nota vai ser 10% além da original, né? Vai ser 11 e assim por diante. Vou rodar de novo, tá? Run. Quer digitar uma nota? Sim, 10. Sim, 9. Sim, 8. E aí não. E aí o que foi que aconteceu? Ó? A lista original era 1098. A média foi calculada após eu fazer o acréscimo de 10%. E a lista final foi 11, 9.9 e 8.8. Veja que eu imprimi sempre lista notas, eu nunca imprimi L, que está lá dentro da função, certo? Então, houve realmente uma modificação nessa variável aqui, tá? Por que Python faz dessa forma? Porque, veja, imagine que lista notas fosse uma lista muito grande, com 100, 200, 1 milhão de notas dentro. Se eu tivesse que passar isso aqui como uma cópia para dentro dessa função, eu teria que copiar, eu teria que dobrar a quantidade de memória que eu preciso para representar a lista notas, tá? Ou seja, eu teria que copiar esse 1 milhão de notas em outra porção da memória, tá? Isso ia acabar consumindo muita memória. Então, por questões de desempenho, isso aqui é passado como referência, ou seja, você tem o mesmo objeto apontado por duas variáveis, lista notas e L, tá? Então, pessoal, sempre que você for passar uma lista, existem outros elementos de Python que a passagem é por referência também, tá? Mas lista é o mais notório no primeiro momento, certo? À medida que a gente for avançando em Python, eu vou mostrar outras estruturas que são que sofrem a passagem de parâmetro por referência, tá? Ok, então, por fim, eu queria mostrar para vocês uma questão sobre escopo de variáveis. Veja, lista notas é uma variável global, ou seja, ela está declarada fora de qualquer função, tá? Então, essa variável global, ela pode ser acessada tanto fora da função quanto dentro da função. Ou seja, eu não precisaria passar lista notas como parâmetro aqui para essa função, certo? Imagina que eu tenho aqui calcula média e aí, em vez de L aqui, ó, eu poderia escrever lista notas, tá? Lista notas. Lista notas, lista notas, lista notas. E aqui também, lista notas, pronto. Busca aqui, então, lista notas. O que é que acontece se eu rodar esse programa? Vou rodar aqui. Nota 10, 10 agora, sim, 9, sim, 8. Ele diz que eu preciso tirar esse argumento aqui, porque agora calcula a média não recebe nenhum argumento. Sim, 10.
sim, 9, sim, 8, e agora não. E aí ele fez do mesmo jeito, ou seja, a lista de notas, como variável global, ela pode ser usada dentro e modificada dentro de uma função, tá? Dentro de uma função. Então, é uma outra forma de fazer. Tipicamente não é muito recomendado que você faça isso. Recomenda-se que você passe como parâmetro, do jeito que a gente tinha feito anteriormente, tudo que você quer que seja calculado dentro de uma função, que você quer que seja usado dentro de uma função, tá? Então, use variáveis globais com muita parcimônia, né? Porque variáveis globais elas tendem a complicar o teu código e deixar o teu código muito susceptível a erros. Então, se você precisa usar alguma coisa dentro de uma função, passe ela como parâmetro para a função e aí o teu código vai ficar muito mais limpinho, certo? Então, eu vou voltar aqui para o que estava, né? Para passar esse parâmetro aqui, L, tá? É um jeito muito mais elegante, vamos dizer assim, de mexer em uma variável que é considerada global, tá? A diferença de variáveis globais e variáveis locais, por exemplo, soma é uma variável local. Eu não tenho acesso à soma fora da minha função calcula média, tá? Se eu tentar imprimir aqui, vou substituir esse aqui, certo? Vou tentar imprimir aqui, depois da chamada da função, eu vou tentar imprimir soma aqui, tá? O que é que acontece? Veja que ele já ficou vermelhinho aqui, ó. Ele diz Unresolved Reference for Soma, né? Ou seja, soma não está definido. Por quê? Porque soma é definido dentro da função e fora da função soma não existe, tá? Então, a gente diz que soma tem um escopo local a essa função calcula média, enquanto lista notas tem um escopo global, tá? Ou seja, ela pode ser usada em qualquer lugar do programa, certo? Então, eu quero voltar um pouquinho aqui para esse programa para mostrar para vocês uma questão de escopo global e escopo local. Veja, eu tenho essa variável x aqui, certo? Que eu recebi o valor de média. Imagine que eu declarei x antes aqui. Imagine não, vamos fazer, vai, x recebe 0. Eu declarei x antes. E que lá dentro, por algum motivo, eu quero fazer um acesso a essa variável x. Tá? Vou tirar esse negócio de acrescenta, porque só está complicando um código que não precisa ser tão complicado assim. Certo? Tirar esse print também. Esse print aqui também. Pronto. Então, suponha que eu quero fazer um acesso a essa variável x. Sei lá, fazer print x aqui. Certo? Vou printar assim, x igual x. Pronto. Só para aparecer bonitinho lá no meu programa. Eu posso fazer isso, ou seja, isso aqui é uma variável global, né? E eu vou tentar fazer uma modificação nela aqui. Se eu rodar esse programa, modificação não, né? Eu vou tentar imprimi-la aqui, fazer uma leitura nessa variável, tá? Então ele diz aqui, ó, x igual a 0, beleza. Por outro lado, se eu tento fazer uma modificação em x, ó, vou botar aqui x, isso não faz o menor sentido para o contexto do programa, tá? Estou só tentando mostrar para vocês como é que funciona variáveis, escopo de variáveis global e local, tá? Então x é igual a 10, pronto. Né? Então vou imprimir aqui, eu tenho que imprimir x antes. Pronto. Vou tentar rodar esse programa aqui. Veja o que vai acontecer. Ele diz aqui, ó, variável x, ela está sendo referenciada. Vou tirar esse print daqui para melhorar. Ele diz, ó, x, ele diz print 0, né? E em seguida 9.5. E ele diz aqui, ó, local variable x value is not used. Tá? Ou seja, esse valor de x aqui, ele não está sendo utilizado, tá? Eu vou tirar isso aqui e vou imprimir média, para ficar mais claro para vocês. Pronto. Vou imprimir x após a chamada da função. Pronto. Ou seja, lá dentro eu estou mudando o valor de x, certo? Então, em tese, aqui deveria vir 10. Vou rodar de novo. Foi o que aconteceu. Veja. Ele imprimiu 9.5, que é o valor do cálculo da média, beleza? E ele imprimiu x 0. Aí você pode dizer, opa, mas x não é a variável global.
e eu estou fazendo uma modificação na variável global dentro da função, infelizmente Python não é assim, certo? Para variáveis globais que são objetos, no caso de uma lista, isso funciona, como funcionou nesse programa aqui. Você passou como parâmetro e ele pode fazer modificações dentro da lista tranquilamente. Nesse programa aqui é um pouco diferente, porque esse x aqui, o tipo dele é um tipo primitivo, é o tipo inteiro. Então, você não pode fazer modificações nas variáveis diretamente. Para você fazer uma modificação nessa variável aqui, você tem que dizer que ela é de escopo global. Você tem que vir antes aqui, dizer global x. Tá? Global x. Veja que ele modificou aqui, inclusive, tá? A cor da variável. Quando você diz global x igual a 10, o que é que você está dizendo? Olha, existe uma variável global chamada x que eu quero usar aqui dentro do meu código. Eu quero fazer uma modificação aqui dentro do meu código. Então, para fazer essa modificação, você tem que usar essa palavra-chave global e como se você estivesse declarando essa variável novamente. E aí agora você pode fazer. Quando eu rodar esse programa de novo, ele fez a modificação na variável x. Por mais que a gente mostre essas coisas, que você pode fazer modificações nas variáveis globais, dentro de funções, evite fazer isso, tá? Se você precisa do valor da variável global aqui dentro, tipicamente, você deve passá-la como parâmetro, certo? E aí, se você precisa fazer modificação em mais de uma variável dentro de uma função, aí sim é que você deve fazer modificações de variáveis globais, tá? Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.